palavra é a verdade. Agora, com Jesus em espírito, a igreja foi edificada, estabelecida. A igreja não nasceu nos evangelhos, a igreja foi inaugurada em Atos. Quando Jesus referiu-se à igreja em Mateus, ele usou o verbo futuro. Mateus 16, 18: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei. Futuro, a minha igreja. A igreja foi edificada no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20: sendo Jesus a pedra da esquina. Glória a Deus, ele é o fundamento inabalável da igreja. 1 Coríntios 3:11: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Moisés, ele cumpriu sua missão de tirar o povo, de conduzir o povo. Agora, para estabelecer o povo, foi Josué. Moisés subiu no Monte Nebo, avistou toda a terra e Deus falou: você não vai entrar nela. Ele sofreu uma sanção aqui, mas nada a ver com a sua salvação. Pois no Monte da Transfiguração, lá estavam os dois sustentáculos do Velho Testamento, as duas colunas, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Igreja, eu estou lançando uma base aqui, um ensinamento. O desfecho vai ser tremendo. E eu estou crendo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu disse que Deus é multiforme. Vocês veem a sombra de Pedro. Os enfermos ficavam na calçada e Pedro passava. A sombra dele, os enfermos saravam. Aleluia. Pedro não está mais conosco, mas o Deus de Pedro está. Paulo, espere aí, eu quero que vocês entendam bem. Não é errado orar sobre um lenço, orar sobre uma camisa. O Mombrana enviava lencinhos de oração pelo correio. E quando Satanás pôs o governo contra ele, em relação ao imposto de renda, um crítico, um advogado crítico, um zombeteiro, disse para o Mombrana assim: aí quanto que você cobra para mandar esses lencinhos pelo correio? O profeta diz: eu não cobro nada, eu faço isso movido pelo amor, para que as pessoas sarem. Não é errado orar sobre uma camisa, orar sobre um lenço. Mas lá em Atos 19, versículos 11 e 12, Paulo nem orava pela peça. Sabe como é que era? Sabe como é que era? Eu vou mostrar para vocês. De repente chegava um irmão e dizia assim: Paulo, irmão Paulo, apóstolo de Deus, eu gostaria tanto de ter vindo com a minha esposa, mas ela não pôde vir, está acamada. Paulo tirava o avental, dizia: leva esse avental do seu uso pessoal. Quando a enferma tocava no avental, sarava. Ele nem tinha orado sobre o avental. Era que o contato
do avental, com seu corpo, ele era tão ungido que a unção passava para a roupa. Aleluia! Glória a Deus! Lenço. Aleluia. Só creio. Crente Emaeva se lembra disso. Teodoro Sampaio, um encontro eu havia pregado, e eu estava com a camisa grudada no corpo, muito suado, e foi um culto, e eu estava trocando a camisa, e ela ficou esperando. Tinha um diácono próximo, e ela pediu: pastor, o senhor me empresta essa camisa suada que eu vou levar? Saudosa irmã Felícia, quem lembra-se dela? O ônibus de Teodoro Sampaio até Araçatuba chegou tarde, e ela foi até a sua mãe, que estava doente na cama, e eu nem orei sobre aquela camisa, eu usei ela no púlpito pregando, mas a unção ficou nela, e a sua mãe foi curada. Vocês estão entendendo? Agora não é errado, a Maeve está aí, já testemunhou isso. Agora não é errado orar sobre uma peça. Ô igreja, eu nunca me esqueço. O meu irmão, José Oswaldeci, é 8 anos mais novo do que eu. E eu me lembro que ele era atacado de uma maldita bronquite asmática. E só faltava morrer afogado, buscando ar. E passou por especialistas e não resolvia nada. E um dia, em Machado de Melo, onde eu iniciei a minha carreira espiritual, eu fiquei sabendo que um homem de Deus, dotado de um dom de cura, estaria em uma casa ministrando um culto. A casa era uma casa de tábua, simples. Eu disse para minha mãe: mãe, a senhora me dá a camisa dele, eu vou levar. E eu fui. Nunca me esqueço disso, obreiros. Aquela casa humilde de tábua, uma varanda, presbítero Clóvis, um senhor alto, magro. Eu cheguei, menino de 11 para 12 anos, conversei com ele. Ele olhou para mim com um olhar de ternura, com um olhar de amor. Ele deve ter pensado: uma criança.